como ter acesso a pessoas de sucesso para você poder aprender com elas. Se esse assunto te interessa, fica comigo aqui, porque você vai gostar muito do que a gente vai compartilhar hoje e vai ver que é bem mais fácil do que você imagina. Nos meus treinamentos, nos processos individuais que eu faço, é muito comum eu ter clientes que falam que queriam incrementar mais o seu networking, desenvolver mais o seu networking e não sabem bem como. E querem fazer isso para ter acesso a pessoas que têm mais conhecimento, que têm mais sucesso, que já traçaram um caminho para onde eles também estão querendo ir e desenvolveram competências que seria interessante para eles terem mais conhecimento sobre essas competências. Por isso eu queria compartilhar um pouco nesse vídeo com você, caso você também esteja procurando pela mesma coisa. Agora, por que fazer isso? Jim Rohn foi um dos mentores do Tony Robbins e ele falou uma frase muito famosa, um monte de gente traz essa frase consigo e às vezes não entende, ouve a frase mas não entende a profundidade dela. Jim Rohn disse que você é a média das pessoas com quem você mais convive. Mas o que quer dizer isso? Isso tem muito a ver com algo que os cientistas chamam de neurônio espelho. Pensa o seguinte: você tem um amigo e você vai na casa desse amigo pela primeira vez, você já conhece ele há um bom tempo, vai na casa dele pela primeira vez e conhece a família desse seu amigo, da sua amiga. Chama a atenção da gente, poxa, olha que interessante como eles se parecem, não simplesmente fisicamente, mas também pelo jeito de falar, usam mais ou menos as mesmas expressões, têm mais ou menos as mesmas reações. E esse espelhamento, ele acontece nos mais variados grupos. Eu falo de família porque chama a atenção da gente. Se a gente pensar no sotaque também, carioca quando vai para São Paulo, eles ficam brincando que o carioca puxa no X, fica chiando. O paulista é o som do R, são os sotaques que a gente tem. Então, o neurônio espelho, ele é justamente aquela célula que faz com que a gente tenha uma tendência a imitar os outros seres iguais a gente, parecidos conosco, no nosso caso, obviamente, os outros seres humanos, a gente tende a imitar suas palavras, seus comportamentos. Consequentemente, a gente fala parecido com eles, a gente age parecido com eles, nós aprendemos com aqueles que estão ao nosso redor. Se a gente faz isso com os parecidos, nós faremos mais ainda com os que ficam mais tempo conosco. Consegue entender o impacto que tem então na sua vida o comportamento, os pensamentos, as atitudes das pessoas com quem você mais convive? Seus amigos, quando você sai mais com eles, o pessoal do trabalho. Da mesma forma, claro, a gente também influencia nessas pessoas. Tá aí um grande motivo de você se tornar uma pessoa que vai inspirar outras pessoas com seu comportamento e vai impactar diretamente ali, positivamente, a forma como eles falam, a forma como eles agem. Como é que eu faço então para ter acesso a pessoas que já têm sucesso reconhecido e que eu quero que influenciem? Desejo, é vontade minha que elas influenciem a forma como eu penso, como eu falo, como eu ajo, as coisas nas quais eu acredito, porque é isso que vai me impulsionar, vai motivar. Como é que a gente pode fazer isso? Bem, uma das formas de você fazer isso é torcer para que essas pessoas que você reconhece como pessoas de sucesso na sua área estejam realizando uma palestra, ou deem um treinamento, ou estejam dispostas, estejam à disposição para mentorar alguém, para serem contratadas. Aí você pode contratar a pessoa para fazer uma mentoria com você, você pode participar de um treinamento dessa pessoa, seja um treinamento presencial, um evento, um congresso que ela esteja, ou um treinamento online que ela esteja disponibilizando. Essa é uma das formas e com certeza vai impactar diretamente na forma como você pensa, na forma como você age, porque você vai estar muito focado. Vai ser mais do que o neurônio espelho, que acontece de uma forma, muitas vezes acontece de uma forma inconsciente, nós simplesmente imitamos, vamos aprendendo com as pessoas. Ele tem uma atitude, ele reage de uma forma muito mais profunda quando nós intencionalmente queremos seguir aquilo que está sendo falado. Nós reconhecemos a autoridade naquela pessoa. Então pode ter certeza que durante um treinamento você vai sim realizar esse networking, você vai realizar esse espelhamento. Claro que aqui eu vou falar da segunda forma que você pode fazer isso, mas eu quero deixar um comentário importante. Eu não estou falando aqui de imitar a pessoa, vou imitar a forma como ela fala, vou imitar isso, não. Eu estou falando de aprender, reconhecer a autoridade e o conhecimento que a pessoa tem em determinadas características dela, competências, falas, atitudes, e eu utilizar isso como conhecimento na minha vida e eu começar a agir de uma forma semelhante. Por que eu digo semelhante? Porque a gente aprende, quer replicar,
Só que nós fazemos isso com o nosso conhecimento, com o nosso jeito. Não é para ser robozinho, não é para ficar imitando os outros, mas é para, de fato, aprender com os outros. Fechou parênteses, só queria fazer esse comentário para ficar bem claro. Agora, e como eu faço se eu não tenho acesso ao treinamento? Ou melhor ainda, como é que eu complemento isso? Eu gosto muito de colocar dessa forma. Você fazer sim um treinamento, você sim ter uma mentoria, se for possível para você. Isso é bem na veia mesmo, vai direto, uma injeção na veia ali de conhecimento. Agora, como é que eu complemento isso? A resposta é mais simples do que você imaginava. Livros. Leia os livros dessas pessoas. Raciocine comigo. Uma pessoa tem sucesso e tudo que ela empreende, ela quer ter sucesso. Se ela decide escrever um livro sobre a vida dela, sobre as técnicas que ela utiliza, querendo ensinar algo para alguém, é claro que ela vai depositar ali todo o conhecimento que ela puder, de forma que aquele livro também seja um sucesso. Ela não vai ficar retendo conhecimento por conta disso. Ela quer compartilhar ali para que o livro seja um sucesso. Ou seja, ao ler os livros dessas pessoas, você tem a possibilidade de, em poucas semanas, e segura isso, guarda essa informação que eu estou falando de poucas semanas ou talvez até mesmo em uma semana, já vou falar sobre isso, mas você tem a oportunidade de, em até uma semana, absorver o conhecimento que aquela pessoa levou décadas, levou uma vida inteira para ela obter. Compilou os acertos, aquilo que deve ser feito, aquilo que não deve ser feito, colocou em um livro e está à tua disposição, para você em uma semana ter esse aprendizado. Percebe como fica fácil de você se cercar dessas pessoas e aí você ser a média dessas pessoas que vão estar contigo o tempo todo a partir do momento que você esteja lendo frequentemente. É mais simples do que você imagina e é mais efetivo do que você pode imaginar nesse momento. Se você acompanhar entrevistas com bilionários, com CEOs de grandes empresas, você vai ver que é muito comum eles falarem que eles leem em média um livro por semana, um livro a cada 15 dias, varia um pouquinho, mas uma coisa a gente sempre ouve deles: leem muito e eles realmente admitem que essa leitura, esse hábito é um dos pilares para eles terem o sucesso que eles possuem. Certa vez, Jim Kwik é um especialista em hacks mentais para memória, é um americano, ele manda muito bem nesse sentido. E ele estava entrevistando Bill Gates. E ele perguntou para o Bill Gates se o Bill Gates pudesse ter um poder, um superpoder, qual superpoder seria? E a resposta foi muito legal. Bill Gates respondeu que se ele pudesse ter um superpoder, ele gostaria que fosse de ler mais rápido, absorvendo mais conhecimento ainda. Olha que legal. A gente percebe o quanto um homem que tem um sucesso como o que ele tem, percebe que esse sucesso está muito em cima da leitura, desse contato com outras pessoas, contato com conhecimento através dos livros. De fato, há técnicas que ensinam como a gente pode ler mais rápido e reter ainda mais conhecimento. Mas isso é papo para um outro vídeo. Agora eu quero que você entenda a importância e o potencial que existe em ler os livros dessas pessoas de sucesso nas áreas que você deseja conhecer mais, ter mais contato com essas pessoas. Como eu falei agora há pouco, é muito importante que a gente esteja dirigindo, você esteja dirigindo a sua vida. E livros são uma forma espetacular de você definir quem você deseja que faça parte da sua vida, esteja mais com você e acabe por influenciar a forma como você pensa, as coisas nas quais você acredita, a forma como você age e a facilidade em descobrir respostas para os problemas que você precisa resolver com mais criatividade, com mais experiência. Agora, se ao ouvir isso, você ficou um pouquinho desapontado, pensando assim: puxa, mas Leandro, você não sabe, tem livros aqui que eu estou um tempão para ler, eu não tenho hábito, eu demoro muito para ler. E se você quiser aprender uma técnica pela qual você vai ter mais clareza da sua capacidade de leitura e, consequentemente, ter mais motivação para ler, principalmente você poder determinar quanto tempo você vai levar para ler um livro, para você conseguir chegar a ler um livro por semana, ou um livro a cada 15 dias, ou um livro por mês, você vai poder determinar isso. Se você quiser saber mais sobre isso, aguarde o próximo vídeo, o próximo artigo, o próximo podcast, porque eu vou publicar esse conteúdo aqui nas 3 mídias para que mais pessoas tenham acesso, porque vai ser excepcional. Confira o próximo vídeo. E de agora, comece aí, comece a fazer, a gente fala daquela lista do to-do. Eu gosto muito de ensinar algumas listas diferentes além do to-do, que são as coisas que você tem que fazer. Que tal você criar a sua lista do to-read? Quais são os livros que você quer ler? E comece a listar os livros
pelos assuntos e pelas pessoas que você quer que façam parte da sua vida para que mude, aumente a sua média das pessoas com quem você mais convive. Se fez sentido para você, se você lembrou talvez de alguém que está tentando se desenvolver, está buscando aprender novas competências, quer empreender algo, quer melhorar alguma área da sua vida, seja de negócios, de relacionamentos, e você viu que isso pode ter um impacto positivo na vida dessa pessoa, inspire essa pessoa também, faça o bem. Compartilhe com ela esse vídeo para que ela possa ter acesso a esse conhecimento e possa colocá-lo em uso. Não adianta a gente adquirir conhecimento e não colocá-lo em uso, porque aí não gera o fruto. Um grande abraço e eu desejo a você muito sucesso.